Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o vice-governador de Minas, Paulo Brant, que está sem partido. Será que hoje ele conta pra gente pra onde ele deve ir? Bom dia, governador, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado pela visita. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes da Super. O prazer é todo meu. Pois é, governador. Voltar aqui, eu estava comentando que a última vez que eu estive aqui foi no segundo turno das eleições de 2018. É verdade. A gente estava ouvindo aqui no Café com Política mesmo os candidatos a vice naquela oportunidade que disputavam o segundo turno, o senhor e o ex-deputado Marcos Montes, que hoje está lá no governo federal. Ótimo deputado. Pois é. Governador, para começar nosso bate-papo, antes de falar um pouquinho do futuro político do senhor, eu queria falar sobre esse assunto que está na ordem do dia e que está mobilizando uma boa parte do noticiário nacional. E é sempre bom ouvir a opinião do vice-governador de Minas em relação a esse assunto, que é essa crise política que está instalada lá no nosso Planalto Central. Nós temos hoje a votação da PEC do voto impresso, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, e, coincidentemente, temos um desfile militar que vai desembarcar lá na frente do Palácio do Planalto ainda nessa manhã. E isso está gerando um choque no parlamento, está gerando mais uma vez uma crise entre os poderes da República. Como é que o senhor vê tudo isso, esse noticiário tão polarizado que nós temos e esses efeitos ou atos que, pelo menos a nosso ver, nos parecem simbólicos? Com muita preocupação e com muita tristeza, né? Porque essa polarização, esse tensionamento, né? Ele é péssimo para o país, né? A política não é isso, né? Nós estamos vivendo um momento agora de muita esperança com o avanço da vacinação, quer dizer, o país finalmente percebendo, né, que dentro de 2 ou 3 meses a gente vai ter a população adulta toda vacinada, quer dizer, o país com uma possibilidade de resgate, né, do seu processo de crescimento econômico. E a gente vê esses movimentos polarizados, sectários, que não constroem nada, né? Não constrói nada, quer dizer, essa é exatamente a grande missão da política, né? É gerar consensos, e evitar esses confrontos que não servem a ninguém. Não serve a ninguém, quer dizer, com muita preocupação, isso não é a política que a gente acha que deve ser feita no Brasil. O que o senhor pensa do voto impresso, esse assunto que é tão polêmico e que está mobilizando as atenções do noticiário? Eu acho que é um assunto técnico, né? Como a grande maioria eu não conheço de tecnologia da informação o suficiente para dizer se a urna eletrônica é confiável ou não. Mas 99% das pessoas que entendem dizem que é seguro, né? E na verdade nós estamos vivendo eu acho que é um diversionismo, né? Um diversionismo, quer dizer, nós temos tanto problema para discutir, né? Eu acho que é um falso problema. Governador, o senhor atualmente, como eu anunciei aqui na abertura do nosso bate-papo, está sem partido. O senhor foi filiado já a algumas legendas. Quando se elegeu vice do governador Zema, estava filiado ao Partido Novo. Vocês foram eleitos na época sem nenhuma coligação. Depois o senhor deixou o Partido Novo no decorrer do mandato. O senhor já definiu um novo partido e para onde deve ir Paulo Brant? Eu praticamente já defini. Mas eu estava dizendo para você antes aqui, eu ainda não posso declinar o nome do partido, porque eu recebi alguns outros convites, até seria uma indelicadeza, né? Eu dizer em público antes de dizer para as pessoas que me honraram com o seu convite. Eu já escolhi, e essa minha escolha tem muito a ver com exatamente o momento nacional. Quer dizer, eu tenho uma vida na política muito recente, entrei na política um pouco por acaso, né? Na nossa última eleição. E acho que no papel que eu ocupo hoje, eu tenho a obrigação de participar desse momento crucial do país. Nós vivemos hoje uma grande encruzilhada no Brasil. Eu estava lembrando ontem o seguinte: Tancredo Neves, na época do final do regime militar, criou a expressão travessia para a democracia. Foi um grande movimento que reuniu vários partidos, diversos políticos, para construir uma saída consensual para o país, para que ele voltasse à democracia. Eu diria que hoje a gente tem um momento semelhante, não para a democracia, mas para o desenvolvimento. O Brasil hoje tem 20 anos que não cresce. Nós temos que criar juízo e criar um consenso em torno de uma candidatura nacional que não seja
me perdoem os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do Lula, duas opções que não são opções de futuro, mas são opções de passado. O Brasil precisa de construir um futuro, e acho que as duas candidaturas que estão aí, polarizando e continuando um processo que é muito ruim para a sociedade, que é o de conflagrar, é o nós contra eles. Nós temos que acabar com isso. A política não é o espaço onde você separa os amigos dos inimigos, é o contrário disso. Política é o espaço onde você cria consensos, respeitando as divergências das ideias para construir um projeto para o país. O senhor, quando fala nesse sentido de uma terceira via, quer dizer que o partido ao qual o senhor deve se filiar vai passar por esse pensamento, um pensamento, digamos, mais equilibrado em meio aos polos que nós temos hoje? Seria um partido de centro-direita? O que pesaria, ou o que pesou nessa escolha que, como o senhor disse, já está feita, só não está anunciada? Não, certamente, essa foi o meu critério principal, né? É um partido que vai abraçar essa construção, que tem que ser uma construção, que não pode partir de um nome, mas tem que partir de algumas ideias. Quais são as ideias? Umas ideias que são as ideias que eu defendo para o Brasil. O que é? A opção pela economia de mercado, né? O empreendedorismo, criar um ambiente amigável para que os investidores invistam no Brasil e, simultaneamente, quer dizer, um mercado livre para o empreendedor empreender, mas simultaneamente um Estado forte, não no sentido de intervencionismo, mas um Estado forte o suficiente para quê? Para combater as desigualdades brasileiras, que são enormes, que são incompatíveis com qualquer processo de desenvolvimento e que sejam, digamos assim, um grande arquiteto de um projeto nacional, né? Digamos assim, esse antagonismo entre mercado e Estado, ele não é correto. Nas sociedades contemporâneas, modernas e desiguais como a sociedade brasileira, eu preciso da economia privada pujante e de um Estado forte. Minas Gerais, para ter um exemplo, que é um estado relativamente rico em termos de Brasil, nós estamos, e são dados da Fundação João Pinheiro, com 1/4 da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, esse liberalismo exacerbado que despreza o Estado é absolutamente incompatível com a situação atual. Então, o que eu defendo é uma agenda que privilegie, sim, a economia de mercado, os investimentos privados, mas que tenha um Estado forte. E que, ademais, tem uma prática política agregadora. Política é a arte de construir consensos e não de separar, né? A política no Brasil virou a arte de separar e não de agregar. Então nós temos que construir com humildade, reconhecendo que nós não somos os donos da verdade, né? É claro que a gente tem princípios que a gente não abre mão, mas no campo das ideias nós temos que ter abertura para escutar e eventualmente acolher ideias que são um pouco diferentes das nossas. Essa defesa do senhor de um Estado forte arquitetando um grande projeto nacional não entra em conflito com o governador Romeu Zema e a defesa dele do liberalismo, não, governador? Não, eu tenho com o Partido Novo e com o governador Zema várias convergências, mas tenho algumas divergências, né? As minhas divergências são basicamente duas. Primeiro, a maneira de fazer política. O Partido Novo, ele tem uma tendência, digamos assim, hegemônica de ser o dono. Eu acho que política ninguém pode ser o dono. Nós temos que compartilhar com outros partidos, porque no Brasil nós temos vários partidos e nenhum partido pode ter esse objetivo de sozinho comandar o governo. E a outra divergência é exatamente quanto a isso, quer dizer, o papel do Estado. Eu acho que o Estado tem um papel preponderante, não aquele Estado intervencionista, um Estado republicano, eficiente. Seria um Estado estimulador. Estimulador, exatamente, republicano, com responsabilidade fiscal, mas o Estado forte. O Estado brasileiro hoje não é forte, ele é grande e fraco. Tem que ter um Estado forte. Mas é impensável qualquer projeto de Brasil que não tenha um Estado robusto, flexível, eficiente, republicano, para construir. Não há nenhum antagonismo entre a economia de mercado e um Estado forte. Nenhuma. Pelo contrário, são
complementares. No âmbito dessas divergências que o senhor está apontando para a gente, me lembro até que no momento em que houve o tensionamento e a sua saída do Partido Novo, o senhor falava coisas desse mesmo sentido, dessa divergência com a questão do Novo tentar protagonizar demais o governo e também dessa visão do Estado. Isso tudo impede o senhor de estar com o governador Romeu Zema novamente nessa tentativa de reeleição, que ele já anunciou que ele vai ser candidato novamente? Não, eu confesso que eu não sei qual o caminho que o governador Zema vai tomar em relação à política nacional. Para mim, a questão básica é essa. Quer dizer, a primeira definição, critério fundamental para essa minha escolha é a questão nacional. Essa é a questão básica. Claro que Minas é importante, mas o Brasil é essencial. Nós temos que resolver o Brasil. Minas Gerais é muito importante, é muito grande e, aliás, Minas pode contribuir muito para ajudar a resolver a questão nacional. Então, a minha escolha passou, né, fundamentalmente pela escolha em relação a esse desafio que se coloca de construir alternativas que não sejam tão polarizadoras, né? A alternativa ao Bolsonaro não é apenas o PT. E a alternativa ao PT não é apenas o Bolsonaro. Com todo respeito pelos eleitores do Bolsonaro e os eleitores do PT, que são legitimamente eleitores como nós. Agora, eu acho que a sociedade, ela é multicolorida, ela não é preta e branca. Ela tem várias cores. Nós temos que trazer as outras cores para o jogo da política. Senão a gente fica só no 0 ou 1. Uma escolha binária. Isso empobrece o diálogo político, empobrece o debate político. Eu acho que nós temos que subir o nível do debate político. A próxima eleição, eu espero que ela seja, ao contrário da última, que foi a eleição do não, a eleição do sim. Ao invés de dizer, eu sou contra, você é a favor de quê? De que você é a favor? Qual é a sua visão de país? Eu acho que essa é a questão que nós, como eleitores, temos que exigir dos nossos candidatos. O que você se propõe a fazer? Qual a sua visão de mundo? Essa que eu acho que é a questão fundamental. Se o senhor não for candidato a vice do governador Zema novamente, por onde vai passar o seu futuro político? Não sei, eu tenho dúvida, quer dizer, posso ser candidato a alguma coisa, como posso não ser, não é? Eu costumo dizer o seguinte, nessa altura da vida a gente tem certeza absoluta, né, de que nós não somos o centro do mundo, né? Nós podemos contribuir, se for o caso, eu estou disposto a participar desse projeto, de alguma forma, sendo candidato ou até não sendo candidato, sendo muito franco, não estou fazendo jogo de cena não. Posso ser candidato, me coloco à disposição dentro desse projeto, mas como a gente não pode partir do início dessa construção fixando candidaturas. Eu me recordo quando houve a nossa travessia para a democracia do Tancredo, os candidatos mais, digamos, mais conhecidos e que tinham mais chances eleitorais não era o Tancredo Neves, não era o Mário, era o Franco Montoro, era o Mário Covas, era o Ulisses Guimarães, que humildemente e com uma atitude de grandeza e desprendimento, entenderam que a melhor opção era Tancredo Neves e Tancredo foi escolhido. Eu acho que esse é um momento semelhante. Nós temos que construir uma construção política que tem que ser plural, não é um partido só, tem que ser vários partidos tentando construir uma alternativa para colocar para a sociedade brasileira. Agora, a gente está vendo uma tremenda dificuldade do espectro do centro político brasileiro de ter esse desprendimento aí que o senhor estava falando. Nós ouvimos recentemente aqui no Café com Política o senador Anastasia, que fez essa mesma defesa do senhor. Olha, nós precisamos encontrar uma terceira via, algo que saia do ex-presidente Lula, do atual presidente Bolsonaro, mas ninguém quer ter esse desprendimento. As candidaturas no centro estão aos poucos sendo lançadas e sendo tidas e havidas como candidaturas que seriam, entre aspas, irreversíveis. Você acha que vai ser possível o centro se encontrar e de fato se unir em torno de uma alternativa, ou vai ficar essa coisa pulverizada que a gente está vendo aí? Eu acho que vai afunilar. É natural que surjam candidaturas, né? Todas elas são legítimas, são pessoas que têm visibilidade na sociedade, que têm uma história política. Agora, eu acho que à medida que as eleições forem se aproximando, o processo vai se afunilar, né? A gente está há 15 meses da eleição. Eu estava lembrando, há 15 meses da última eleição, eu nunca imaginava entrar numa chapa e mesmo o Romeu,
Quer dizer, o Zema só foi convidado pelo Partido Novo no final do ano. Ele nem imaginava isso, quer dizer, o mundo hoje, as coisas mudam de maneira muito, muito radical. A incerteza é muito grande, o quadro é muito confuso. E acho que muita coisa ainda vai acontecer até outubro do ano que vem. A gente já ouviu o próprio governador falar várias vezes que ele não esperava que pudesse vencer as eleições da maneira que aconteceu. Com certeza. Porque a eleição de 2018 foi muito atípica. O fato é que vocês venceram e estão no governo. E a primeira experiência do senhor como gestor público, o senhor vem de uma longa trajetória na iniciativa privada, sempre próximo do mundo político, mas nunca havia ocupado um cargo. Lá dentro, o que o senhor enxerga hoje? É mais difícil do que o senhor pensava? É aquilo que o senhor pensava ou é mais tranquilo do que o senhor pensava? E aí eu pergunto diante da estrutura do Estado, da burocracia que muitas vezes impede que as ideias avancem com uma relativa velocidade, por exemplo. Eu acho que é mais ou menos como eu esperava, quer dizer, era uma situação, quer dizer, na área pública as coisas são mais difíceis de serem transformadas, você tem que ter menos ansiedade, né? Na área privada, se a diretoria de uma empresa resolve alguma coisa, aquilo pode ser implementado desde que seja dentro da lei. No Estado não, você tem que construir consensos e isso é a dificuldade, mas eu acho que é a beleza, quer dizer, relacionamento com a Assembleia, que muita gente entende que é uma coisa ruim, dá trabalho, mas é bom, ainda bem que tem Assembleia. E vários projetos do governo foram melhorados pela Assembleia. Então eu acho que essa dificuldade porque você tem que ouvir a Assembleia, você tem que ter uma relação republicana com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a imprensa, quer dizer, esse relacionamento entre os poderes, entre as instituições, é a dificuldade, mas é a beleza, quer dizer, quem acha que a gestão pública é igual à privada está redondamente enganado. Algumas ferramentas da gestão privada podem ser sim aplicadas à gestão pública, mas a gestão pública é outro bicho, é outro animal, é outra coisa, a lógica é outra, o objetivo é outro. Então não dá para transplantar a visão empresarial para a visão pública. O governo é muito mais complexo, mas é muito mais fascinante também, porque você pode sim ajudar a transformar a vida de muita gente, né? A gente está conversando no Café com Política de hoje com o vice-governador de Minas, Paulo Brandt, que breve vai anunciar um novo partido político, mas ainda não quis dizer para nós aqui, e depois da entrevista eu ainda vou tentar tirar dele qual é esse partido que está no mistério para o qual ele vai. Governador, o senhor falou aí da questão da relação do governo com a Assembleia. Essa nunca foi uma relação muito fácil para o governador Zema. Desde o começo do mandato é uma relação com muitos desgastes, com muitos ruídos. Mais recentemente, essa relação piorou depois de uma entrevista que o governador deu para nós aqui na Rádio Super, quando ele acusou os deputados da CPI da CEMIG, por exemplo, de não levantarem a bunda da cadeira, e foi essa a expressão que ele utilizou, e de só o criticarem. E nesse cenário, nós temos aí como um passado a questão do auxílio emergencial para Minas, o acordo da Vale, tudo isso foi gerando uma série de atritos entre governo e Assembleia. O governador Zema ainda tem uma pauta bastante extensa na Assembleia. E aí eu lembro do regime de recuperação fiscal, lembro também da questão da desvinculação do Detran da Polícia Civil, tem a questão da Codemig, enfim. Há clima para tudo isso na Assembleia depois das declarações que, pelo menos na casa, ao ouvir os deputados, o sentimento que a gente tem é que o governador implodiu a articulação política. Eu, sendo muito franco, né, eu não gosto de tergiversar, não. Eu acho muito difícil passar essas pautas que são pautas complexas e acho que o problema da relação do governo com a Assembleia é um problema orgânico, é um problema da origem, né? Desde no início do governo, eu participei muito dessa relação, inclusive indiquei os dois primeiros secretários, o Custódio Matos e o Bilac, que foram inviabilizados por uma incompatibilidade visceral entre o Partido Novo e essa necessidade de fazer política. Um pouco dentro dessa ideia, o Partido Novo é um partido, e essa é uma expressão, não é minha, do Custódio Matos, é um partido que ele chamava de principialista. Ele dizia o seguinte: tudo para o Partido Novo é princípio. Por definição, princípio é uma coisa que você não negocia. Então, se você
carrega quase tudo que você pensa como princípio, você não consegue dialogar, né? Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que princípios são coisas inegociáveis, são poucas coisas ligadas à ética, à moral, à democracia. Isso é princípio. Agora, no campo das ideias, você não pode transformar suas ideias em princípios, né? Sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra aquilo, sou contra aquilo. Porque se você faz isso, você fecha o espaço de diálogo. Então, o espaço de diálogo era inexistente, né? Eu espero, o Partido Novo tem dado alguns sinais de amadurecimento. Eu espero, né, que ele amadureça e aprenda a fazer política, porque política é exatamente isso. Você tem que... Eu não posso entrar num diálogo político impondo as minhas condições, senão isso não é diálogo, não é? O senhor tem sido ouvido pelo governo? Eu tenho, na área política, eu tenho me retirado, mas nas questões ligadas à atração de investimentos, questão do desenvolvimento econômico, área da cultura, eu tenho participado. A minha relação com o governo é absolutamente a mesma de antes, do ponto de vista pessoal, com o governador, com todos os secretários, com o Partido Novo. São pessoas que eu respeito, que eu admiro, pessoas íntegras, pessoas do bem, né? A minha divergência é apenas de ideias, né? E acho que é uma coisa que a gente tem que praticar mais no Brasil, quer dizer, pensar diferente, como dizia o velho Milor Fernandes, não é uma ofensa pessoal. Não é uma ofensa pessoal, né? O nosso ouvinte César do bairro Tupi tá perguntando aqui, do bairro Tupi não, perdão, do bairro Planalto, César do bairro Planalto. Ele tá perguntando aqui, governador, o seguinte: Rodrigo, pergunta aí ao vice-governador se ele disputaria uma eleição contra o governador Romeu Zema, ou seja, no papel de candidato a governador. Essa é uma hipótese que não está colocada, mas eu não gosto de dizer o seguinte, contra. Eu acho que se eventualmente eu entrar, né, isso é uma hipótese, né, que não está nem cogitada, digamos, dentro de um movimento que seja diferente do Zema, não vai ser contra. É diferente. Quando você tem só duas opções, um é contra o outro. Quando você cria mais alternativas, você é diferente e não contra, né? Como eu disse aqui, e ratifico sempre, né? É um governo que eu tenho orgulho de participar. Governo de gente honesta, gente honrada, gente do bem, que fez um bom trabalho. Agora, eu tenho algumas opiniões, algumas ideias diferentes, né? Então, não é ser contra, é ser a favor de algumas coisas diferentes. O senhor classifica o governo como um bom governo, um governo que fez um bom trabalho. Um bom governo. Se fosse para dar uma nota de 0 a 10 para a administração Romeu Zema, qual seria a nota que o senhor daria? Eu acho que é um governo nota 7. Ele só não foi excepcional porque ele não conseguiu construir uma articulação política mais robusta que permitisse ao governo avançar em algumas pautas mais estruturantes, né? Seria um governo, tinha tudo para ser um governo excepcional. Eu acho que foi um bom governo. Quando o senhor fala nessa questão da articulação política, o estopim mais recente para essa crise foi a questão da maneira de transferência do dinheiro do acordo para a Vale para os municípios. O governador defendia, e o núcleo mais duro próximo a ele, que isso fosse feito por meio de um convênio, para que o governo tivesse controle dessa destinação dos 11 bilhões e meio de reais. A Assembleia queria e aprovou dessa maneira, peitou o governador, que a transferência fosse direta e que o mecanismo de controle dessa verba fosse feito por meio do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. O senhor concorda com aquilo que pensam os deputados ou com aquilo que pensava o governador? Eu, conceitualmente, gosto mais da opção que a Assembleia tomou. Eu acho que um dos problemas do Brasil é a concentração excessiva em Brasília e a concentração excessiva em Belo Horizonte, não é? No começo do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes saiu com uma frase que era muito forte, né? Menos Brasília, mais Brasil. Infelizmente, essa pauta não andou. Se a gente olhar o orçamento da União, tem coisas inimagináveis. Construção de uma estrada vicinal. O que Brasília tem? Qual o conhecimento que Brasília tem para definir quais estradas vicinais têm que ser construídas? Da mesma forma, o orçamento aqui em Minas também tem algumas áreas que a gente tem que delegar mais.
Nós temos que confiar nas instituições municipais. O prefeito eleito, ele tem uma Câmara de Vereadores, existe o Tribunal de Contas, existe o Ministério Público. Para que eu vou controlar mais? Se eu não confio nas instituições do Estado democrático, eu vou confiar em quem? Então, em princípio, tudo que puder ser descentralizado, eu acho que faz um bem para o país. O prefeito está mais próximo da população e as instituições democráticas do município funcionam. Podem não funcionar num caso ou no outro, mas de uma forma geral eu gosto mais dessa solução descentralizada. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Governador, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo aqui, combinado? Combinado. Para começar, Paulo Brant em 2022. Dentro de um projeto de construção de uma via que retome o desenvolvimento do Brasil. O Partido Novo. Partido de pessoas honradas, honestas, tem boas ideias, mas precisa de ser menos sectário. O governador Romeu Zema. Um homem de bem, honrado, inteligente e que faz um bom governo. A relação do governo com a Assembleia. Muito ruim, muito ruim. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Um bom prefeito, ele tem um secretariado de homens também muito competentes e muito honrados, conheço a grande maioria e acho que faz um bom governo. O duelo Zema versus Calil. Se houver, vai ser um duelo difícil. Eu acho que são duas candidaturas fortes. O presidente Jair Bolsonaro. Não é o líder que eu gosto. Ele não agrega. O desfile da Marinha na esplanada dos ministérios. Inoportuno. Paulo Brant por Paulo Brant. Eu acho que eu tenho vários defeitos, mas se tem uma virtude que eu acho que eu tenho, eu sou uma pessoa íntegra. Gosto de dizer o que eu penso, o que eu sinto. Posso errar e erro várias vezes, né? Mas sou uma pessoa íntegra. Vice-governador de Minas, Paulo Brant, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecê-lo, governador, pela presença. Foi um prazer recebê-lo e volte mais vezes aqui ao Café com Política. Obrigado, Rodrigo. Foi um grande prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigado mais uma vez, governador.